retornando aqui à nossa gravação. Então, 42 meses são 3 anos e meio. Leia o versículo para nós, por favor, pastor. Boa. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Olha que característica interessante, né? O propósito dela é falar coisas blasfêmias contra Deus e contra tudo que é sagrado. E contra aqueles que habitam no céu. Quem é que faz isso? É o oponente. Então, perceba como o anticristo, o falso profeta ou a besta, além de tudo, ela é curada. Essa força sobrenatural que vem do dragão traz admiração no mundo, e ele fala palavras de blasfêmias contra Deus e contra tudo que é sagrado. E, versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Olha só, há uma perseguição ferrenha e há até a possibilidade de vencer os santos, porque a gente já sabe que durante um período nada acontecerá com os santos, mas quando eles cumprirem tudo aquilo que Deus já tinha pré-estabelecido, a besta vai prevalecer. Continua? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Olha só, aqui mais uma vez, irmãos, os lavados e remidos não adoram, mas quem não está escrito, adora. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que o mundo era religioso, o mundo era voltado às religiões? E vai ser místico, tá aí, ó. E não só será místico, mas será místico, anti-sagrado, anti-Deus, anti-eterno e repleto de louvores a Satanás. Conscientemente. Fica mais claro aqui, irmãos, o porquê Deus derrama o seu juízo nessa geração? Na história da humanidade, irmãos, as pessoas sempre fizeram as suas maldades e as suas atrocidades, adorando os seus deuses, mas esperando que esses deuses os abençoassem. E tendo nesses deuses figuras boas, como Deus de providência, Deus de proteção, Deus de prosperidade, de abundância, de zelo. Ou seja, mesmo que fosse um culto idólatra e errado, a figura do sagrado para eles não era de um sagrado pervertido, não era de um sagrado ante o eterno, ante as virtudes bondosas. Mas essa geração é uma geração que adora a besta, que adora o dragão e que vai contra tudo aquilo que é sagrado, tudo que é ético, tudo que é bom, tudo que é moral. Por isso que há uma condenação, por isso que há uma entrega da própria vida desses habitantes que querem assim viver, como se Deus falasse assim, então vocês vão viver segundo as suas próprias paixões, desejos, inclinações, e por essa razão o próprio Deus, mais cedo ou mais tarde, vai derramar sobre eles a sua ira. É forte isso, não, irmãos? Pode continuar, pastor, por favor. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Pode continuar. Ok. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Olha, a primeira besta sai do mar. Lembra que eu tinha dito? Mar representa, segundo alguns teólogos, nações. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Agora vem uma outra besta, que tem 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas fala como o dragão.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, irmãos. Nas escrituras, chifres significa o quê? O que vocês acham? São reinos, né? Ou poderes, né? Autoridade. Autoridade, exatamente. A expressão chifres, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para a nossa cultura, chifre representa o quê? Corno. O capiroto. Ou capiroto ou, popularmente, Cornélio, né? Fulano é Cornélio ou Cornélio, né? Geralmente, para nós, chifre é algo assim. Mas lembra nos Vikings, aquele povo bárbaro, eles tinham capacetes, eles tinham... E geralmente eles tinham chifres, não era? Porque no reino animal, um animal que tem chifres, ele é mais poderoso. Pode ver que um touro que é vencedor, ele tem chifres. Porque ele golpeia os seus oponentes. Então ele mata. Então o chifre na antiguidade era um sinal de poder. Por isso que de forma mitológica o diabo tem chifres. Aí eu pergunto, há alguma menção na Bíblia que ele tem chifre? Não. Isso é uma figura mitológica, irmãos. Porque é um ser poderoso. Imagina, né? Um chifre é algo que dá àquele ser intensidade, dá força, né? Mas representa isso. Tudo bem até aí? Então, a primeira besta que emerge do mar, ela tem 10 chifres e 7 cabeças. A segunda besta tem 2 chifres, semelhante aos de cordeiro. Olha que interessante, irmãos. Todas elas têm chifre. Eu me lembro que eu fiz o seminário, eu me formei em 93. E logo depois que surgiu o mercado comum europeu, nasceu o euro, muitas pessoas diziam, tá vendo? Ó, já é um sinal da união mundial de países poderosos que tem a ver aqui com esses chifres. Pode ver que tem várias cabeças. A gente tem visto agora que possivelmente o mundo entre no efeito oposto, né? Talvez muitas coisas deixem de existir. Não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, mas podem ver que os países agora eles estão mais isolados. Estão se preocupando mais com os problemas deles. O mercado europeu, a própria moeda do euro, e tantas outras coisas, né, tem abalado um pouco a economia mundial e tem abalado. Mas assim, por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando a gente faz uma leitura de um texto, lembra quando eu disse para vocês nas aulas passadas que a gente pinta um quadro e a gente diz que o quadro significa, esse é o problema. Quando acontece alguma história mundial, a gente fala, olha aí, ó, é a besta. Olha aí, ó, são as cabeças e os chifres da besta. E o problema de encher e enxertar com a nossa história contemporânea e interpretar o que a Bíblia está dizendo é esse. Eu não sei se vocês também lembram, o Gorbachev tinha uma mancha na testa, lembra? Não? Depois peguem vídeos do Gorbachev, ele tinha um sinal na testa. Eu me lembro que foi quando eu fazia o seminário nesses dias. O pessoal falava que era a marca da besta. Entendeu, gente? Bom, é difícil, viu? É difícil. Nessas horas, ainda mais americano, né? Escrevendo contra russo. Então, imagina, eles são a besta, eles são o anticristo, entendeu? É difícil, né? Nessas horas, tá entendendo? Eu estou comentando tudo isso com os irmãos só para... Agora, essa segunda besta, ela sai da terra, dando aquela ideia de que está em Israel. Pastor, pode ser a mesma besta? Pode ser a mesma besta. Pode ser outra besta? Pode ser outra besta. Essa pode ser o falso profeta? Pode ser o falso profeta. Perceba que falava como o dragão. Ele tem uma voz interessante. Então, versículo 12, pode continuar lendo para nós, pastor? Desculpa interromper aqui, mas ela tem 2 chifres enquanto a outra tem 10. Supostamente tem menos autoridade? Essa é a ideia? Então, a gente não entende, pastor, sendo Sim. franco aqui na interpretação. Porque a gente faz a leitura do texto e a gente tenta entender o texto. Quando a gente tenta entender o texto,
a gente não consegue andar muito. Aí a gente tem que fazer leituras paralelas. Aí dentro das leituras paralelas, a gente recebe alguma luz. Paralelismo, por exemplo, mar são nações, terra, Israel. Chifre é poder. Muitas vezes, cabeça são nações, são povos. Então, a gente vai pegando, vai tentando montar, mas com muita dificuldade. A impressão que dá é que aquela que está na terra, ela tem dois. Parece que ela tem menos poder, ou pelo menos ela atua num território menor. Lembra que Israel, o país de Israel foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul? Uhum. Quem sabe pode fazer uma alusão ao Reino do Norte com o Reino do Sul. Mas nos dias que o Evangelho foi escrito, já não havia mais essa separação entre Reino do Norte e o Reino do Sul. Você entende? Então, é mistério, né? E fica uma incógnita. Mas pode ver que ela tem uma característica. Ela fala como o dragão. A primeira besta recebe o poder do dragão. A besta que emerge do mar, ela tem uma característica de... a besta que vi, que era semelhante a leopardo, mas tinha as pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ou seja, essa primeira besta do mar tem um poder entre as nações. Agora, essa segunda besta, ela fala igual ao dragão. Ela seria menos poderosa? Ela seria mais poderosa? Ela teria mais atuação em palavras? Ou ela teria mais presença? Entendeu? É por isso que muitos vão achar que essa segunda besta é o falso profeta, porque ela fala como o dragão. Entendeu? Beleza? Pode continuar. Beleza. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Olha que interessante. Ferimento mortal foi curado. O texto, quando eu falei há pouco de pseudo-ressurreição, é quase isso. É uma coisa mesmo, não tem, foi um milagre que aconteceu pelo poder do espírito do dragão, do espírito do anticristo. Só que olha que interessante, ela exerce poder como a primeira e faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta. Então essa segunda besta aponta para a primeira. Por isso que muitos vão chamar que é o falso profeta. Que ela aponta. Eles estão trabalhando em sintonia. Você vai compreender perfeitamente. Jesus veio glorificar o ministério do Pai. Veio realizar a obra do Pai. Seria uma cópia disso. É como se ele trouxesse grandeza à primeira besta e glorificação à primeira besta. Dá quase uma ideia de uma idolatria profunda, mas é essa a ideia. Pode ver que todos ficam admirados. Só que essa segunda besta, o falso profeta, tem um poder muito grande. Pode ver que ele faz com que a terra e os que habitam na terra adorem a primeira besta. E agora o 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Né? Ou seja, o texto bíblico não está falando que não fará, e que não é pirotecnia, mas é poder sobre a influência de Satanás. Querem comentar alguma coisa, irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Não é sem razão que quem vê e não tem hoje, pelo menos o mínimo de conhecimento e entrega à pessoa de Jesus, vai realmente ficar impactado, porque vai olhar isso aqui e falar, meu Deus do céu. Realmente. É absurdo, né? É muito forte. Continuando, para nós, por favor, pastor. 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Olha só,
Mais uma vez dando ênfase de uma pseudo-ressurreição. Foi ferido, e aqui, olha que interessante, é ferido a espada, até dá o termo. O termo não é uma ferida mortal, mas uma ferida de espada. Como que vai ser? E aqui, lembram da imagem de Nabucodonosor que ele fez para que todos o adorassem? Da mesma ideia. Nabucodonosor estava vivo? Estava, mas ele fez uma imagem dele para que todos o adorassem? Foi. É praticamente o mesmo episódio. Né? E olha, o texto é tão contundente que fala sobre todos os habitantes da terra. Agora lembre, irmãos, João estava escrevendo isso no ano 100. Ele sabia que o planeta era gigante, mas ele está dizendo o seguinte, que esse acontecimento envolverá o planeta. A revelação foi clara. As palavras são contundentes. É os habitantes de toda a terra, não é Israel. É o planeta. Interessante, né? Pode continuar, pastor. Quem tiver dúvida, irmãos, vão parando, porque esse é um texto muito complicado, tá? 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Irmãos, aqui também, muitos pastores, com o advento da televisão, falavam que a televisão era uma obra da besta. Não deixa de ser, né? Pastor Russell Shedd fala assim que ela é preta porque ela tem já ela é um tipo do inferno. Ela é toda preta porque é um tipo do inferno. O Dr. Russell Shedd falava isso enquanto vivo. E não estava errado, não. Mas a gente sabe que aqui o texto fala que é uma imagem que recebe vida. Como que vai ser isso? Meus irmãos, eu não sei. Será robô? Eu não sei. Deixa eu até falar uma coisa que eu aprendi com o pastor Davi Rocha, nosso querido amigo que hoje pastoreia lá no Sul. Enquanto eu fazia seminário, eu me formei, logo na sequência o pastor Davi Rocha foi fazer seminário. E um dia ele chegou todo empolgado, porque lembram da primeira clonagem, a Dolly, a primeira clonagem viva, pelo menos que deu certo, né? A ovelhinha Dolly. Logo depois daqueles dias, no seminário Metodista Livre, os pastores que falavam sobre escatologia e outras matérias começaram a cogitar a possibilidade do anticristo ser criado em laboratório. Aí eu pergunto para vocês, pode ser? Pode ser. Nada impede. Nada impede. Naqueles dias eu disse para o Davi, mas será, Davi? Eu falei, puxa vida, interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Mas pode ser. Clonagem humana, um ser humano mais saudável, mais longevo, com menos problemas. Irmãos, a ciência está aí. Pode ver que nossa geração e a dos nossos pais, por causa da ciência, já está vivendo 20, 30 anos a mais. Hoje é comum uma pessoa viver 20 anos a mais. O advento dos remédios, dos antibióticos, das vacinas, a questão da descoberta científica do que é melhor para a vida. Pode ver, mudou muita coisa. Não? Essa questão, muitas vezes, que a gente está sofrendo na economia com relação à aposentadoria, um dos pontos cruciais é porque a nossa geração vai viver mais. Então, como que a previdência de um país vai poder ficar pagando a aposentadoria, sendo que eles calcularam que a nossa geração, por exemplo, viveria menos? Pode ver que antigamente não se vivia, eram raro pessoas que viviam acima de 70 anos. Hoje, uma pessoa que faz 70 anos, a gente fala, até um menino, né? 50. Menino. É comum você ver pessoas de 50 anos em pleno potencial, 70 anos fazendo muita coisa. É comum hoje em dia. Né? Desculpa aqui, ontem eu corri 2 quilômetros. Pouquinho. Eu corria 10, estou fora de forma. Louco, Mas sou um menino. Menino. Estou precisando voltar à minha performance atlética. Não tô na minha... Só foi 2, antes era 10. Mas estou me aquecendo de novo. Mas assim, por que eu estou falando isso?
A gente vê que hoje a ciência, as descobertas tecnológicas... Então, será que o anticristo pode ser um X-Men? Não sei. Fica aí uma dúvida, né? Fica uma dúvida. O pastor Davi falava isso para mim na década de 90, né? 30 anos se passaram. E aí, pastor? Olha, pode ser. Pode ser. Muita coisa está mudando, né? Muita coisa está mudando. E essa figura da besta aí? Pode ser um robô? Pode ser um ser de inteligência artificial? Pode ser? Por que não? Alexa. Alexa, né? Vocês viram uma reportagem do Elon Musk falando sobre inteligência artificial? Já viram isso, não? Não. Não? Procurem depois no YouTube. É um vídeo pequeno. Trabalhando pesado em cima disso aí. Hã? Ele está investindo pesado em cima disso aí. Ele está investindo pesado e ele, numa entrevista, ele fala que os governos do mundo precisam se atentar a isso, porque isso é mais perigoso do que tudo que já existiu no planeta. Inteligência artificial. E ele está investindo nisso, né? Esperto ele. É. Interessante, né? Ele alerta, mas ele investe, né? Então. Mas ele como um gênio, porque um homem, vamos falar abertamente, ele é um gênio. Ele é um cara extremamente competente, empresário de visão. Essa semana, ontem, as ações do Twitter subiram 25% e hoje subiu mais 5%. Por quê? Porque ele gosta muito do Twitter e ele fez uma reportagem ontem perguntando sobre se ele deveria criar um Twitter dele, pessoal, né? E aí eu não sei o que resultado deu a pesquisa, e aí ele resolveu então comprar as ações da Twitter e subiram 25% ontem, e aí hoje ele já foi nomeado como parte do conselho do Twitter, e aí subiu mais 5%, 30% de um dia para o outro. Que loucura, né? E ele é um cara que twitta muito. Mas olha só que interessante, mesmo ele com toda a sua engenhosidade, eu não sei se vocês sabem disso, aqui é uma curiosidade, tem um garoto, um desses hackers aí, que acompanha a vida dele e sabe onde ele está o tempo todo. Sabia disso? Ele, tipo assim, porque hoje, o advento da internet e tudo, esses moleques aí, esses hackers, eles conseguem descobrir onde estão esses executivos em qualquer lugar. E o próprio Elon Musk chegou para esse garoto e falou assim, olha, quanto você quer para parar de me perseguir? Tipo assim, né? Porque ele sabe onde o Elon Musk está, em qualquer lugar do planeta. Então, querendo ou não, ele se sente vulnerável, né? E aí esse menino falou, não, eu não quero, porque ele criou um sistema de busca que nem o Elon Musk conseguiu decifrar. E foi alguma coisa assim, viu, meus irmãos? Eu não acompanho isso a fundo, mas eu vi essa reportagem. E aí ele disse, não, eu quero trabalhar com você, eu quero estagiar com você, eu quero... Deve ser outro gênio desses daí também, entendeu? Bom, esse menino, ele disse, não, mas só o que eu ganho de twittar onde você está, eu já ganho mais do que você está me propondo. Porque pensa, irmãos, quanto que vale a segurança de um Elon Musk, entendeu? De um Joe Biden. Então, olha que mundo a gente está vivendo hoje, né? Que loucura, né, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Inteligência artificial. Quanto que vale a inteligência artificial? A besta e a imagem dela que fala e que ordena a adoração pode ser inteligência artificial? Olha lá. Hoje, para nós, isso é uma realidade presente, né? Vai saber o que pode acontecer daqui a 10, 20, 50 anos, né, irmãos? Bom, só estou jogando aqui, tá, irmãos? Vai saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, tá? Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem até aí? Tranquilo, Beleza. pastor. Continua para nós, pastor? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
Pode ler o 18? Posso continuar? Uhum. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Lembra que na aula passada eu falei que quando João escreve isso, ele estava se referindo aos números do imperador romano, que dava 666. Por que o número? Porque vocês têm que lembrar que Nero, ele também foi um tipo anticristo. Destrói Jerusalém, persegue os cristãos, bota fogo em cidades romanas e culpa os cristãos. Aliás, persegue os cristãos, né, Nero. Tito, o imperador, foi outro tipo também de anticristo, destrói o templo. Domiciliano, que era o imperador nos dias também do próprio apóstolo João, inclusive é quem condena João para ir para a ilha de Patmos. Ou seja, eles viam que na figura do próprio imperador romano, eles viam a besta. Tanto é que Domiciliano, ele passou a ser considerado Senhor e Deus. Ele criou um decreto que ele era Senhor e Deus. Ele não era só o Senhor. Porque toda vez que o imperador romano perguntava para um cristão quem é o Senhor, eles diziam que é Cristo, o Senhor. E aí eram mortos, jogados nas arenas, etc. e tal. Então ele, para impor que ele era não só o Senhor absoluto, porque, irmãos, vocês têm que... Uma outra coisa super interessante, olha que interessante, deixa eu falar duas coisas aqui. Esses dias eu estava acompanhando um pouco sobre essa questão do conflito, né, da Rússia e da Ucrânia, e nós aqui do Ocidente, né, para nós, o povo do Oriente, eles vivem debaixo de uma opressão, né? É o que é a nossa impressão, não é isso? E é o que a gente acha. Porque somos de um Ocidente e temos o quê? Uma certa liberdade. E temos mesmo de falar, se expressar, desde que o Supremo não mande você usar tornozeleira ou te cancele suas redes sociais. Mas a gente tem uma pseudo-liberdade. Mas vamos lá. Como se o Supremo, né, vocês verem como que são papéis errados, né? Essa não é a função de um Supremo. Jamais. Vocês verem como que os ditadores, eles nascem do poder, seja ele qual for. Legislativo, executivo ou próprio judiciário. E isso vale também para o Bolsonaro, porque ele também tem uma característica ditatorial muito forte. E o que dizer do Lula, então? Então nem se fala, né? Acho que a gente não precisa nem comentar. A postura dele socialista é só aparente, porque ele tem um viés de ditador também imenso. Mas voltando, um dos grandes especialistas sobre o assunto, pois procurem na internet, tem um professor chamado Emanuel Pessoa. Ele é um especialista em direito, em questões internacionais, e ele fala bastante sobre isso, assim como outros. Eu não me recordo se foi ele que disse ou se foi um outro estudioso do assunto. Mas ele falava o seguinte, irmãos. Aqui no nosso país, a gente tem o lado feminino muito aguçado. O feminismo tem muita força, né? Pode ver. Na cultura ocidental, o feminismo é muito forte. E aí de quem fale do feminismo. Já nas culturas orientais, sejam elas islâmicas, sejam elas dos tigres asiáticos, Japão, Coreia, China, ou mesmo do lado russo, que é a parte ali do leste europeu, que são os católicos ortodoxos gregos, eles têm o lado paternal muito forte. Então, se fizesse um plebiscito, possivelmente na Rússia hoje, sobre a figura paternal, possivelmente eles iriam defender o lado deles. Eles acham que o Ocidente e a liberdade do Ocidente degradou o Ocidente. A figura família, a figura do homem, e eles são contra isso. E está dentro da cultura do povo oriental
que nós realmente fomos desfigurados de uma postura e de papéis. O que vocês acham disso? E que se hoje fosse feito um plebiscito na própria Rússia, possivelmente eles iriam pender para uma democracia como de fato eles são. Eu sei que parece estranho esse diálogo, mas eu só estou citando palavras de especialistas que acompanham o Oriente. O que vocês acham disso? É isso mesmo. Isso que eu ia falar, não pesa nada, ao contrário do que o senhor falou, é a realidade lá. Porque quando a gente olha para o Putin, parece que ele é um ditador crônico, né? Mas faz parte da cultura deles, esse lado... porque aqui a gente é democracia, lá é uma autocracia. A autocracia faz parte do costume deles desde o Império Bizantino. É literalmente, a China não é um império, é uma democracia, mas é uma democracia autocrática. Mesma coisa. Muitas vezes você chega para um chinês, eles, é claro, irmãos, com as suas ressalvas, não é todo mundo que pensa assim, tá? Mas tá dentro, pode ver que eles não têm tanto conflitos de papéis lá no Oriente. Agora eu pergunto, aqui no Ocidente, há uma banalização dos papéis? Há uma desfiguração da nossa cultura, do papel macho, papel fêmea, no sentido não do macho pelo macho, mas do homem, da mulher, dos filhos? O que vocês acham? Essa pseudo-liberdade não virou uma certa libertinagem também? O que vocês acham disso? E tá indo pro outro extremo, inclusive, né? Na verdade, a figura masculina hoje, se você fala que você é homem, é perigoso você ser taxado de tudo. Deturpando, é o que eu quero dizer, né? A imagem masculina. Pelo menos é a visão que eu tenho. Irmãos, querem comentar alguma coisa? Eu lembro de uma mulher, se eu não me engano, ela era vereadora, não vou me recordar do nome dela, mas ela deu uma entrevista cuja repórter fez uma pergunta se ela deveria, né, ela por ser política e ser uma pessoa pública, se ela concordava com a submissão da mulher ao marido e tal, por ela ser uma cristã. Cara, isso deu uma polêmica danada, porque ela foi crente ali, e ela falou que diante de Deus, sim, era uma... Tentou dar ali umas voltas, Explicação, né? assim, para que a fala não fosse muito pesada, assim, no nosso ambiente, né, que no nosso Brasil, assim, né, devo dizer. Mas foi polemizada, meu Deus do céu, Agora, olha que por causa interessante, disso, né? né? Você vê, é um assunto que deveria ser tratado com respeito de opiniões. Ela, por ter argumentado uma Exatamente. coisa que as pessoas não querem ouvir, cria uma polêmica e vira uma briga. Aí, se Exatamente. você vai comentar sobre alguma situação, por exemplo, de ideologia de gênero, você vira um demônio, você tem que aceitar o que eles dizem. Olha que loucura, né? É nisso que o povo oriental, eles, quando fazem as suas críticas ao Ocidente, eles não estão errados. Em nome da nossa liberdade, nós viramos uma libertinagem em nome da liberdade. A gente não pode debater com respeito. Ora, se você é uma pessoa conservadora, você se torna retrógrada. Se você é uma pessoa que zela pela família, você é um demônio. Você não é uma pessoa esclarecida. Olha só que loucura, né? Então, assim, eu só fiz questão de tocar nesse assunto para remeter à ideia do que acontecia, inclusive, nos dias da Roma Antiga. A Roma Antiga, a figura do pai era muito importante. Era o pater familia. Então, pode ver que as culturas mais milenares, elas preservam o ancião e também a anciã. Entre os japoneses, irmãos, tem uma festa muito linda que eles fazem celebrando os seus anciões, o homem e a mulher. Mas eles têm esse respeito pelos anciãos. Pode ver. Isso é lindo, né? Então, bom, bola para frente. Beleza? Quer comentar mais alguma coisa, irmãos, Felipe? Não, senão o assunto vai embora. Pode Tá bom. prosseguir.
Esse é um assunto, né? E aqui, então, o texto estava se tratando principalmente da figura dos imperadores, e em especial Domiciliano, tá bom? Que eram alguém dos dias do apóstolo João. Bom, irmãos, sobre esse assunto, eu fiz questão de ler esse texto porque na semana passada a gente não tinha lido. Eu acho que ele é bem esclarecedor, ele traz algumas luzes para nós. Agora, vamos passar vou gastar pouco tempo sobre o milênio. Vamos lá para o milênio. Ah, pastor, mas pouco tempo? Pouco tempo porque tem muita coisa sobre o milênio. E já que tem muita coisa sobre o milênio, eu vou esperar a gente chegar no milênio para a gente trabalhar nele. Tá bom, meus irmãos? Vou esperar chegar lá no milênio para a gente tocar nos assuntos, porque, olha, só assim para a gente compreendê-lo melhor. Eu convido vocês a pegarem a Bíblia dos irmãos, Bíblia não, o livro do Gruden agora, meus irmãos. O livro do Gruden. Quero fazer uma pincelada sobre o milênio. A gente já trabalhou um pouco, vocês leram o livro do Erickson, que ele trabalha bastante sobre o milênio. Já mencionamos aqui algumas linhas do milênio, já trabalhamos sobre aquelas ideias, já passamos o material para vocês ouvirem, né? Então, temos aí os pré-milenismo, pré-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo. São as correntes, né, que a gente aprende e muitas outras que derivam-se delas. Mas eu quero agora me concentrar em algumas porções com vocês que tratam sobre o milênio. Porque logo depois do milênio a gente vai para Nova Jerusalém. Eu vou fazer o caminho inverso, tá bom? Vamos ver se vai dar tempo hoje a gente concluir esses dois assuntos. Abram os livros do Gruden de vocês na página 962. Página 962. Aqui, o Gruden vai estar falando, né, sobre essa porção, ele vai estar trabalhando sobre o milênio, ele vai estar trabalhando sobre essas correntes apocalípticas. A parte 7 do livro, ele vai trabalhar, vamos até voltar um pouquinho antes, porque eu achei bem legal isso daqui. A parte 7 do livro, ele vai falar sobre a volta de Cristo, quando e como, capítulo 54, e aí o capítulo 55, o milênio. Que é o milênio? Quando ele vai acontecer? Os cristãos passarão pela grande tribulação? Aí o capítulo 56 vai falar sobre o juízo final e o castigo eterno, e o capítulo 57, o novo céu e a nova terra. Tá bom? Mas eu queria agora ler com vocês antes de lermos aqui a parte do 962, da página 962, vamos voltar um pouquinho, irmãos, só para a gente dar uma pincelada. Pastor, eu estou te vendo em de duas formas aqui. Tá tudo bem aí? Tá sem som, tá sem som. Aí agora. Acho que, na verdade tinha apagado aqui, agora que eu voltei. Mas o senhor tá me vendo em duas ainda? Não, agora não. Ah, tá. Mas tá tudo bem? Tá sim. Tá bom, beleza. Não tem problema. Desculpa, se o senhor puder, a gente tá lendo o livro do... Agora é o livro do Gruden. Do Gruden, ok. Isso. Podem abrir no capítulo 55, página 946. Ele vai falar aqui sobre o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo clássico e o pré-milenismo tribulacionista. Então ele vai trazer essa abordagem que a gente já vem
citando, e ela é bem interessante. Então, quem está com o livro aí? Todos estão? Então, Felipe, leia para nós aqui a explicação em base bíblica, essa primeira parte aqui. Se o senhor puder repetir a página para mim, por favor. 946. 946, obrigado. A palavra milênio significa 1000 anos, do latim millennium, 1000 anos. O termo vem de Apocalipse 24:5, onde se diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Pouco antes dessa declaração, lemos que um anjo desceu do céu, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Ao longo da história da Igreja, tem havido 3 visões principais sobre a época e a natureza desse milênio. Olha, meus irmãos, por que eu estou trabalhando na ideia do milênio antes da Nova Jerusalém? Na minha primeira parte do bloco de hoje, eu disse que mais importante do que identificar a pessoa do anticristo é identificar as atuações do anticristo entre nós ao longo da nossa vida, durante a nossa existência, identificar as atuações do espírito do anticristo, muitas vezes na nossa religião, nos nossos credos, na nossa sociedade e nas pessoas. Eu quero acreditar que essa mesma figura de linguagem, ela se aplica também para o milênio. Mais do que identificar ou pontuar um período na história, é compreender essa lição debaixo dessa grandeza do reino de Deus na história. Eu confesso que o assunto bíblico, o assunto escriturístico, ele se torna muito difícil porque temos pouquíssimo material bíblico. A gente vai ver agora. Nós não temos muitos materiais. Então, quando você não tem muito material, fica difícil você fundamentar uma doutrina. Vamos lá. A doutrina do arrebatamento da igreja. Você tem várias citações. A doutrina da tribulação. Você tem várias situações. A aparição do anticristo. Você tem várias. O espírito do anticristo. Você tem várias. O assunto do advento, da volta de Cristo. Então, quer dizer, existem menções escandalosas sobre. O milênio não é assim. E, para piorar, Nova Jerusalém também não é assim. Por que eu digo para piorar? Porque a Nova Jerusalém, na nossa cabeça, é a cidade que desce do céu, segundo o quadro pré-tribulacionista, pintando o quadro pré-tribulacionista, deixa eu até colocar aqui para vocês aquele slide lá, aquele desenho. Deixa eu mostrar aqui. Plano de Deus através dos séculos. Olha só. Segundo esse mapa clássico, olha só que interessante. Segundo aqui, plano de Deus através dos séculos, a Nova Jerusalém, ela é uma cidade que ela vem aqui, ó. Aqui esse período é o período dos 7 anos de tribulação. Aqui Jesus vem com um cavalo, com a sua igreja, depois das bodas. E a Nova Jerusalém está aqui, ó. Ela desce do céu logo depois em que Jesus vai julgar as nações, vai mandar Satanás para o lago de fogo e enxofre. Olha aqui, o lago de fogo e enxofre, tá vendo? Jesus vem, faz o grande juízo, faz o grande julgamento das nações, lança
diabo, os demônios e os que não estão no livro da vida do Cordeiro para cá. E é aqui que vem a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela desce sobre a terra e ela está aqui durante o milênio. Por isso que as nações, aí Jesus vem reinar com seus filhos durante 1000 anos. Então, as nações vêm receber cura, vêm receber graça, porque a Nova Jerusalém, que é esse lugar, está aqui, no planeta. Aí depois disso, passa-se os 1000 anos, vem uma rebelião do inimigo, e aí, aliás, desculpa, eu tinha falado aqui, né, que o diabo já está aqui. Não, o diabo ainda não está aqui definitivamente, né, porque na realidade, aqui ele vai ser solto, vai ter aquele período em que ele é solto, tem mais um último juízo, e aí ele é jogado, aí sim os anjos decaídos, aí eles vão lá para o lago de fogo e enxofre para sempre. Olha como é confuso essa parte, irmãos. Como embola, né? Como eu já disse para vocês, qual que é o grande problema? Se a Nova Jerusalém vem para o planeta, se no planeta está tendo pessoas, Jesus vem com os seus servos e julga as nações, logo depois que entra no milênio, então 2 tipos de pessoas vão habitar nesse planeta. Os seres de corpo glorificado e os seres humanos normais. E parece bobeira isso, né? Num primeiro momento, mas olha como se torna complicado. Quantas ressurreições a Bíblia vai falar que existe, irmãos? Tá, vamos pôr lenha na fogueira aqui. Quantas ressurreições existem? Quantas ressurreições? Só, né? Uma, né? Então, aí que entra a questão. Quantas voltas de Cristo existe? Vamos lá. Volta? Jesus volta quantas vezes? Uma. Ele volta uma ou volta 2? Porque ele volta e pega a sua igreja nas nuvens, Então, depois ele volta... Depende da posição, né? Entendeu? Bom, eu tô aqui jogando aqui, porque, ó, quantas vindas de Cristo será? Uma ou 2? Os defensores de... Bom, uma coisa é fato, Jesus volta. Mas é uma vez ou 2? Segundo os pré-tribulacionistas, Jesus volta 2 vezes. Ele volta entre as nuvens e arrebata a sua igreja, e depois ele vem com a sua igreja e se manifesta a toda a terra. Para o pré-tribulacionista, Jesus volta 2 vezes. Uma para o seu povo e outra com o seu povo. Está vendo, irmãos? Está vendo como esse assunto é complicado? Já para os pós-tribulacionistas, Jesus volta uma vez. Ele volta para o seu povo e para a terra. Está entendendo, irmãos? Aí onde você encaixa a Nova Jerusalém? Ou melhor, as bodas do Cordeiro? Você vai ter que encaixar em algum lugar. Agora, vamos lá. Sobre a ressurreição. Na aula da semana seguinte, a gente vai trabalhar sobre as ressurreições. Semana que vem a gente vai trabalhar. Há os que defendam uma ressurreição e há os que defendam 2 ressurreições. Sim. É estranho, né, Felipe? Franziu a testa, né? É estranho, né? Não, mas eu já vou até antecipar uma leitura boa para vocês aí. Abram o livro de vocês, Os Fundamentos da Nossa Fé, aquela apostila, na página 174 ou 165. Eu vou ter que achar, não estou. Sem problema. Então, depois vocês vão ver. Né? Dependendo da edição de vocês, uns vai estar aliás, não é essa parte não. Essa daqui é outra coisa. Aqui é na 168, aliás. Na 168 vai falar sobre a ressurreição dos mortos, livro do Hobbes. Mas também o livro do Gruden vai também ter esse assunto. Aqui, ó, a teoria da ressurreição dupla. Ou a teoria da única ressurreição. Pastor, mas como assim? É simples, irmãos. É simples. Ó, vamos voltar aqui para o mapa. Vocês vão entender. Por isso que eu falo, estudar Apocalipse, irmão, você tem que ter um jogo de cintura. Porque muitas vezes, quando a gente tenta afirmar o que a Bíblia não afirma, a gente acaba se enrolando mais.
Por isso que se torna complicado defender uma linha e falar que ela é assim, ponto final, Deus disse. Estão entendendo, irmão? Como é complicado. Por isso que é difícil você afirmar. Eu acho que vocês estão vendo aí o mapa ou não? Vamos lá. Ainda não. Não. Deixa eu ver, então. Deixa eu compartilhar de novo. Aqui tem duas abertas. Aqui. Vamos ver agora. Isso. E agora? Agora Já. sim. Olha que interessante. Se Jesus vem aqui, ó, olha lá, todo mundo agora virou pré-tribulacionista, tá, irmãos? Todo mundo é pré e não aceita outra coisa. Jesus volta para buscar a sua igreja. Você ressuscita ou não? Sim. Concorda? Sim. Não estou vendo vocês, né? Beleza até aí? Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Olha, se Jesus vai vir ao encontro e vai buscar a sua igreja, logo os mortos e nós nos encontraremos com eles nos ares e ficaremos nas bodas. Concorda? Sim. E os desviados vão ficar onde? Na terra. Na terra. E aí os desviados vão passar pelo período da tribulação, vão sofrer, vão morrer. E o que Apocalipse fala? Daqueles que tiveram as suas vidas e as suas conquistas e as suas vitórias. Que aqueles mortos, eles serão o quê? Mas os outros mortos que passaram pela tribulação, eles vão ter que ressuscitar também, para se encontrar com o próprio Cristo. Assim como também existem algumas passagens que dão uma ideia de duas ressurreições. Principalmente Apocalipse 25, que diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Entendeu? Então, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos não completassem. Logo, eles vão passar por uma segunda ressurreição. Então, vão ter os que defendem duas ressurreições e os que defendem uma só ressurreição. O importante é ressuscitar, né? Então, Para a vida. Jesus vai voltar? Ele vai voltar, aleluia, glória a Deus. Os mortos ressuscitarão? Eles ressuscitarão. Vocês entendem, irmãos? Porque muitas vezes pintar um quadro é complicado. Você tem que encaixar eles em algum lugar. Mas é aí onde entra os mistérios, né? E a mesma coisa dos julgamentos finais. Lembra o julgamento do trono branco, o julgamento de Cristo, do tribunal de Cristo, lembra? Quantos julgamentos são? É um só? São dois. Entendeu? Quantas batalhas finais são? É de Gog e Magog, do Armagedon? Ou as duas são a mesma coisa? Não podem ser a mesma história sendo contada de várias formas? Pode, irmão. Pode. A volta de Cristo não pode ser a uma só volta sendo contada de várias? Pode. A ressurreição não pode ser uma só ressurreição sendo contada de várias formas? Pode. Os julgamentos não pode ser um só julgamento sendo contado de várias óticas? Pode. As batalhas finais não pode ser a mesma batalha final sendo contada de várias formas? Pode. Pode. Entendeu? Por isso que entrar no milênio e na Nova Jerusalém pode ser também a mesma história sendo observada de várias formas. Se torna um pouco mais fácil e compreensível essa leitura. Tudo bem até aí, irmãos? Deu para entender ou não? Piorou? Gil, pastor Johnny? Deu sim. Deu? Okay, eu estou tentando tirar os caroços de angu, irmãos, porque, percebam, irmãos, é lindo o plano de Deus através dos séculos. Mas se torna difícil, porque muitas vezes a gente tenta dizer o que o texto não está deixando claro. Por exemplo, irmão, as duas batalhas.
Aqui é o Armagedon e aqui é Gog e Magog. Ora, não pode ser Gog e Magog e o Armagedon uma só? Pode. Jesus voltando aqui, Jesus não pode voltar em qualquer momento antes? Pode. É esse tipo de leitura que eu acho que a gente precisa ter também. Eu quero acreditar que quando a gente tem essa leitura, a gente está aberto a qualquer tipo de situação. Se Jesus voltar agora, se ele voltar daqui depois da tribulação, outro tipo de leitura, irmãos, as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 cálices, eles virão nos 7 anos finais ou eles já estão acontecendo na história da igreja e foram formas diferentes em que o escritor bíblico apenas profetizou? Estão entendendo, irmãos? Vou além, hein? Agora eu vou falar uma coisa para chocar vocês. Tivemos anticristo na história do cristianismo a granel ou não? Já Tem tivemos até muitos hoje, né? anticristos ou não? Um monte. Sim, um monte. Agora o pastor Rai vai dar uma viajada aqui, tá? Os pentecostais não têm o direito de viajar, pintar quadro, pôr o lugar. Não tem? Deixa eu viajar também. Então me dá o direito, tá? Hipoteticamente, o anticristo, será que ele vai ser uma pessoa ou será que eles serão um conglomerado de pessoas, de religiões ao longo da história da igreja? Eu, particularmente, acredito que será uma pessoa, tá, irmãos? Já estou antecipando. Mas eu quero dar a mão à palmatória de que pode ser um sistema de governo, podem ser tiranos, podem ser pessoas ao longo da história. Por quê? Porque o imperador Nero foi um tipo do anticristo, Herodes foi um tipo do anticristo, Tito foi um tipo do anticristo, Domiciliano foi um tipo do anticristo. Um sistema corrupto e maligno é um tipo de anticristo? Pode ser que seja, pode ser que já está se cumprindo na história da igreja e na história da humanidade. Mussolini já foi um tipo de anticristo. O ditador chileno, esqueci o nome dele, foi um tipo de anticristo. Qual é o nome dele, Felipe? Eu ia citar o Hitler, né? Mas ele não E não, Hitler foi um tipo de anticristo. Bom, eu esqueci o nome dele agora, Pinochet? mas Pinochet. Pinochet. Irmãos, pode ser ou não pode ser? Pode ser. Será que realmente vai ser uma pessoa? Ou será que o espírito da besta já não cumpriu essa profecia há muito tempo e a gente está tentando identificar uma pessoa? Está entendendo, irmãos? Então, fica aqui uma pincelada, tá bom? Mas essa visão, na verdade, seria a visão dispensacionalista, né? Seriam por etapas ali. Mas, assim, o desfecho final, levando isso em consideração... Como fica, né? Não, sim, na verdade, nós não teríamos, ou teríamos apenas a grande tribulação, ponto. Aí eu vou parar essa gravação, pastor, eu vou dar continuação a partir dessa pergunta, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui, que já está dando horário.